Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, que é mais um protestante, mais um apologeta protestante, né? É claro que são esses caras que sabem mais que o magistério, etc, né? Aqui, ó, Pedro é a pedra que fundamenta a igreja, refutando Bernardo não sei lá o que, né? Pedro, ele é a pedra, não de fundar a igreja, pedra de edificar a igreja. É simples entender isso. E os apóstolos são as pedras que edificaram essa igreja. Por isso que é Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento e profetas, tendo por pedra de ângulo Cristo. Cristo, ele é a pedra de ângulo que sustenta esse fundamento que foi transmitido aos apóstolos, que são as pedras que vai edificar a igreja, tendo por pastoreio Pedro. Pedro é a Kéfas, é a pedra que vai pastorear essa igreja. Olha só. É simples entender isso. É a visão de Augusto Nicodemos, esses doutores protestantes. Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal, Juan Oliveira BR, e hoje eu vou fazer uma refutação ao vídeo do Bernardo Kister que ele postou no Instagram dele. Confesso que quando eu vi aquele vídeo eu falei, meu Deus, chega a ser delicioso de refutar. É incrível como os católicos estão presos nesse argumento até hoje, é incrível. Vamos dar uma olhadinha no vídeo dele. A verdadeira igreja não está fundamentada em Pedro, mas em Jesus. Ele é o fundamento da igreja, a pedra angular. Você, católico, precisa aprender a dar respostas bíblicas aos nossos amigos protestantes. Começando pela realidade. Jesus não tem como ser duas coisas ao mesmo tempo, do tipo a pedra angular do teto e também o fundamento. De fato, Jesus é a pedra angular, isso está explícito no Novo Testamento. Mas no texto de Mateus 16, quando Jesus fala a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não pode ser o próprio Cristo, porque ele está falando com Pedro. E depois ele entrega as chaves do reino dos céus a Pedro. Por que ele entregaria as chaves, que é um símbolo de poder e autoridade, para Pedro, se ele não é o fundamento? E o próprio protestante também precisa discordar da interpretação de teólogos protestantes como Alisson, Carso e Franz, que falam que Pedro sim é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está sendo lançada, assim como Abraão foi o lançamento da comunidade do povo de Israel. Primeira coisa que ele fala que Jesus não tem como ser duas coisas ao mesmo tempo. Isso é mentira. A união é... Cara, eu fico impressionado de tanto pastores protestantes, apologetas protestantes, perseguem a igreja, denigra a igreja. Para ele está refutando o católico, né? A apostática está aí para comprovar o contrário. Cristo, ele fundamenta a igreja dele sobre a confissão de Pedro. E qual que é a confissão de Pedro? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, a igreja está fundamentada sobre Cristo. Aí ele fala, se você é protestante, você tem que discordar também de outros teólogos protestantes que defendem que Pedro é a pedra, né? Esses teólogos que ele citou, nenhum defende a interpretação. Interessante, aquele esse bananana todo, que ele quer distorcer o texto, ó. O que Pedro ele confessou? Só você tentar Mateus 16, do 13 em diante, você vai entender, ó. Do 13 em diante você já tem esse contexto, já entende. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas, mas e vocês? Quem eu sou? E Pedro tem a revelação, não da carne e sangue, mas do Pai. Olha só, Simão Pedro, Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó. Jesus então lhe disse, ó, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha a revelação que Pedro teve, quando o povo ali está em dúvida, não sabe quem é esse Jesus. Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas, mas Pedro exprime a fé, ó. E Cristo fala, feliz és tu, Simão, que não foi a carne que revelou, mas meu Pai. Aqui você já vê a profecia que os protestantes já negam.
Olha só, sim, a confissão de Pedro. Nós embasamos na pedra, na rocha, que é a confissão de Pedro. Porque Pedro, ele é a pedra, não de edificar, ou não de fundar a igreja, é a pedra de edificar esse fundamento. Que é a igreja com a pregação oral. Atos Apóstolos 2, 14, ali você já vê Pedro pregando e edificando esse fundamento que é a igreja. Tendo por ângulo, Efésios 2:20, Cristo. Que os apóstolos são as pedras que vai edificar a igreja. Cristo, ele é a pedra de ângulo que fundou a igreja. E quem vai edificar essa igreja? Nada menos, nada mais, o primeiro, com o pastoreio, tanto que dá João 21 do 15-17, que vai citar lá mais pra frente, a Pedro. Para pastorear essa igreja. Olha só. 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. É pra gente entender quem é essa pedra que Cristo está profetizando que vai edificar a igreja. Simples. Você pega aqui em Lucas 1:42, ó. Lucas não, João 1:42, ó. Você já entende quem é essa pedra. Levou-o a Jesus, e Jesus, fichando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefa, quer dizer pedra. Agora a gente entendemos quem é a pedra que vai edificar a igreja, que é a Quefas, que é Pedro. E tanto que a chave quem tem é a Quefas, para pastorear a igreja, que é coluna também, que vai edificar a igreja. A pregação que foi transmitida a ele pela pedra de ângulo, Cristo, e os apóstolos que ele escolheu, que são as pedras. Aqui ele já podia encerrar o vídeo, né? Interpretação romana. Eles defendem que a pedra que a igreja está sendo edificada é a confissão de Pedro. E sabe quem mais defende isso? São Tomás de Aquino, o querido e venerado santo de vocês, né, que vocês tanto gostam. Vamos lá. Suma Teológica, parte 2, questão 174, artigo 6. Tomás de Aquino diz o seguinte: é assim também no tempo da graça, na revelação feita aos apóstolos sobre a fé. Na unidade, na trindade, se funda toda a fé da igreja, como está no Evangelho, sobre esta pedra, isto é. Santo Tomás de Aquino está falando, seu herege, cata pai da patrística para distorcer, para perseguir a igreja. Não. São Tomás de Aquino está falando que, ó, ele está certo, São Tomás de Aquino. E assim também, também nós temos da graça na revelação feita aos apóstolos sobre a fé na unidade e na trindade, se funda toda a fé da igreja, como está no Evangelho, sobre esta pedra, isto é, na tua confissão, edificarei a minha igreja. Ó. São Tomás de Aquino, Sumo Teológica, parte 2, questão 174, artigo 6. Ó. Por isso que é fundamento dos apóstolos. A confissão de Pedro fez Cristo mudar o nome dele. E sob essa fé, olha só, eu edificarei a minha igreja. Pedro, ele é o líder dos apóstolos. E os apóstolos são as pedras que vai edificar esse alicerce. Com o quê? Com a pregação oral. Pedro, ele não é a pedra de fundamento. O fundamento não está em Pedro. O fundamento está na pedra de ângulo, que é Cristo. E o fundamento, a pregação e edificar a igreja está sobre o fundamento dos apóstolos. Cristo, ele é o fundador. Cristo é o fundamento, que Cristo passou todo o fundamento, todo o contexto teologicamente bíblico. O Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito Santo é o próprio Cristo. A igreja, as colunas que sustentam essa verdade. As pedras que sustentam essa verdade. Gálatas 2:9. Paulo fala que Tiago, Cefa e João, que são considerados as colunas, e reconheceram a graça que foi dada a ele e a Barnabé.
Olha só. Aqui finaliza, ó. 1 Pedro 2, 4. Achegai-vos a ele pedra viva, que os homens rejeitaram, mais escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras, ó? Ó, pedra de ângulo, Cristo. E quais outras pedras vivas, vós também tornares o material desse edifício, ó. Espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo. Olha só. Quais outras pedras vivas que se tornaram para edificar esse edifício? Primeiramente, quem começou a pregar? Atos. Refutando, cara, não sei onde você está refutando, cara. Para você está refutando, mas não sei aonde. Aqui, ó. Você pega aqui em Atos 2, 14, ó. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com a voz forte, disse-lhe: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido, prestai atenção a minhas palavras. Olha só, a profecia já se concretizando. Atos Apóstolos 15 ali, ó. 15. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, a assembleia reunida que estava de uns 120 pessoas, e disse: ó, Pedro aqui, ó. Porque o pastoreio está sobre Pedro. João 21, do 15 ao 17. Pedro, passando pelo cordeiro. Pedro, passando pelo cordeiro. O 17. Perguntou-lhe Jesus, perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João. Entrando uns mosquitos voando aí. É pernilongo, né? Estou aqui no meio do mato. É humilde e simples para pregar, para você não cair nessa tática, nessa mentira, nessa prostituição protestante, né? 17. João 21, 17, ó. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro se esqueceu porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? Respondeu-lhe: Senhor, sabe tudo, sabe que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Falando para quem? Para Quefas. Para Simão Pedro, que não é mais Simão, é a Quefas, é Cefa. A quem está a profecia, a quem foi profetizada a fé que Pedro exprimiu. Por isso que nós baseamos na barca de Pedro. Lucas 5. Que eles são as colunas que edificaram esse fundamento, inspiração, ação, unção do Espírito Santo. João 16, 12 e 13, 14. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. E a igreja se torna pública. Sobre ti, Pedro, te falei minha igreja. Quem está ali reunido ali? Quando a igreja se tornou pública? Quando a igreja se revelou que foi fundada por Cristo, quem começou a pregar primeiro? Foi Martinho Lutero? Foi João Calvino? Aqui, ó. A Bíblia refuta esses apologetas protestantes. É simples, cara. 1 Timóteo 3,15, a igreja era a coluna sustentável da verdade. Quem sustenta essas colunas, essa verdade? Efésios 2,20. Fundamento dos apóstolos e profeta, porque os apóstolos são os profetas. 1 Coríntios 12, 28, 29, você vai ver ali, 30, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, faz todos os milagres, interpreta todas, etc. Que são as colunas de fundamento. A pedra de ângulo ali é Cristo, que sustenta todo o alicerce. Simples entender isso. Salve Maria, esse aqui é o primeiro vídeo refutando ele. Não refutando, porque eu não quero ter esse tipo de refutar protestante. Pregação em cima da pregação errada da distorção protestante. Essas mentiras desses doutores que parecem mais rabino. Essa doutrina judaica, farisaica, totalmente corruptível, sem visão do magistério. Nega o magistério, você está negando a própria essência da Bíblia. Salve Maria, eu sou o missionário Zé Roberto.